Olá meus caros, aqui é o Corvo. Depois de um hiato significativo, retorno para mais um vídeo do segmento Na Ótica do Trailer, onde revisito trailers antigos, também no movimento de contrapor estilo, direção às escolhas que eram feitas, comparando-as com trailers mais recentes, que marcam mais o momento histórico onde o cinema está, e ressaltando algumas diferenças, que na verdade ficam claras na medida que o próprio telespectador confere esses antigos trailers, que já não são mais acessíveis em virtude da extinção, dos antigos VHS, DVDs, mas de certo modo, felizmente, graças às redes sociais, graças ao YouTube, por exemplo, nós podemos ainda ter algum tipo de acesso, revisitar esse material, esse conteúdo histórico para abordá-lo e notar essas diferenças de estilo, de direção, como um produto era vinculado no mercado. Um outro motivo também é averiguar se aquilo que foi informado, a ideia do trailer em si, corresponde com o filme que foi exibido destinado a nós, já que se tratam de obras antigas. É claro que nós podemos fazer esse movimento reflexivo após ter assistido o filme e também levando em consideração como ele envelheceu, aquilo que descobrimos sobre eles. Enfim, esse retorno é um retorno mais profundo, é mais interessante de ser feito na medida que nós aprendemos muito com os filmes antigos no passar dos anos, nas entrevistas dados sobre eles, sobre bastidores que vieram à tona, reflexões muitas que foram feitas. Então é para esse movimento que se destina Na Ótica do Trailer, e que agora faço com o filme em questão, Instinto Selvagem, no original Basic Instinct, o filme certamente o filme mais notório da carreira de Sharon Stone, que aqui é a antagonista, mas certamente a personagem mais marcante desse neo-noir erotic thriller, psychological thriller. Bem, o filme de Paul Verhoeven é bastante conhecido por todos, imagino, não apenas para aqueles que o assistiram em primeira mão, mas até hoje ele é um grande clássico, um filme que merece ser visto por muitas pessoas, principalmente aquelas que desejam uma trama envolvente e bem psicológica, e de certo modo ele dispensa maiores comentários. Dito isso, eu já fiz isso aqui no canal, vocês podem encontrar o vídeo de análise no segmento, na playlist do Cine Corvo. Vou deixar anexado o vídeo nos créditos finais, nos quadros finais do vídeo, como indicação para aqueles que se interessarem, mas a princípio vou me focar apenas ao que o trailer original de 92 mostrou para o público e ver se de fato ele está coerente com aquilo que encontramos na obra. Sem mais delongas, vamos a ele, vamos assistir. We got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she your suspect? She's a suspect. I wanted to write a book about the murder of a retired rock and roll star. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. I picked him up, and I had sex with him. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. Then I got to like what he did for me. You like playing games, don't you? It's nice. You've got no physical evidence. She's lying. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. What happens? She kills him. Stay away from her. You are out of control, Curran. You won't learn anything I don't want you to know. She knew I'd say she did it, and she knew that nobody would buy it. She is screwing with your head, Nick. She knows things about me that I only told you. How does it feel to kill someone? You tell me. I think you got too close to the flame. Nikki liked it. You're in over your head.
It was internal affairs, wasn't it? She manipulates people. Freeze! How much did she pay you? You wanna play, huh? Come on! She knows where I live and breathe. Games are over, Nick. Eis aí o trailer original de Instinto Selvagem. É claro que novos trailers acabaram sendo produzidos a posteriori em virtude das vezes que o filme foi relançado. É claro que esse filme ganhou versão em DVD, ganhou versão em Blu-ray, já pode ser encontrado em 4K, e ele recebeu novas versões temáticas em termos de trailer, né? Independente do fato dele estar ou não sendo exibido nos cinemas. Não está mais, a não ser que seja uma ocasião especial de aniversário e que o filme seja colocado de novo em alguma sala por motivos de comemoração, digamos assim. Uma coisa que não é muito rara hoje em dia, mas é feita em alguns lugares do mundo, né, em algumas salas particulares. Isso, claro, né, também com a ajuda de um grande marketing que atrai pessoas para poderem lá comprar o ingresso novamente e dar algum retorno financeiro. Mas enfim, trailers, eles são de fato memoráveis, importantes, uma ferramenta na época de lançamento original. É onde eles realmente são mais fecundos. E o que nós vemos aqui? Pessoalmente eu vejo uma distância absurda entre o filme em si e o que o trailer mostra. Diferente de outros trailers que eu já apontei, já revisitei aqui no segmento, na ótica do trailer, esse aqui, ele não é que ele não me agrada, mas ele é bastante distinto daquilo que encontramos realmente no filme. Isso é algo ruim? Do ponto de vista técnico, sim, mas em relação àquilo que o cinéfilo encontrou quando ele efetivamente foi ao cinema assistir Instinto Selvagem, o que ele encontrou em termos de experiência foi algo muito acima da qualidade do que esse trailer revelou. E essa é uma característica marcante, por sinal. Porque hoje em dia os trailers entregam muita coisa sobre os filmes, dão spoilers absurdos, alguns que até mesmo passam as cenas mais marcantes, mais importantes de um determinado filme, e quando o cinéfilo vai, compra o ingresso, espera ter uma grande experiência dentro da sala, ele descobre que tudo que era legal, as cenas mais importantes, mais climáticas de um filme, já foram exibidas no trailer. Isso é um recorte, é uma realidade que nós encontramos cada vez mais na atualidade. No passado não era assim. Definitivamente não era assim. O trailer de Instinto Selvagem, aquele que nós acabamos de assistir, não entrega quase nada do filme, mas ele dá uma passada interessante naquilo que o enredo em si trabalha. Qual é a direção, qual é o objetivo do diretor Paul Verhoeven e dos roteiristas que colocaram a mão no projeto. Isso o trailer mostra, só que ele não mostra no tom adequado, na representação adequada a qual esse filme optou, né, por se desenvolver. O que nós temos aqui é um trailer de fast pacing, né, ele tem um andamento muito rápido, rapidíssimo mesmo, e que nos dá uma certa sensação de que se trata de um filme de ação. Vocês notaram isso? Tiveram essa sensação? Filmes de ação, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, eles estavam bastante em alta. E eu digo filmes de ação dos atores consagrados mesmo daquela geração, né? Filmes de Stallone, de Schwarzenegger, Van Damme, filmes com um alto potencial de destruição, caos, né? E cenas frenéticas de grande adrenalina, né? Se a gente pensar também no Mel Gibson, nos filmes do Máquina Mortífera, filmes dessa estética, digamos assim.
eles estavam bastante em alta, embora muitos deles não fossem assim grandes sucessos em termos de bilheteria. Era um tipo de direção que era bem vista ainda por Hollywood, que fazia vários filmes nessa pegada. De certo modo, o que nós vemos aqui, na maneira como foi conduzido o trailer, é algo que nos dá a ideia de um filme bem frenético, né? Muito focado na ação. E Basic Instinct, Instinto Selvagem, não é bem isso não. Na verdade, ele está muito distante de ser um filme de ação. É como eu falei lá na introdução, ele é um neo-noir, com características eróticas, ele é um thriller e um thriller psicológico. Então ele é um filme de ambientação. É um filme que começa com uma cena já deveras explícita, não apenas em termos eróticos, mas também em termos de violência gráfica, né? A abertura de Basic Instinct é histórica, é chocante, né? Até mesmo contraventora para a época. Uma cena muitíssimo bela, que inclusive usa-se, né, um efeito de câmera de cima para baixo, o reflexo do espelho, né, enquanto o casal está na cama tendo sua relação. Artisticamente, fotograficamente e em termos de conteúdo, é uma cena muito bela e muito impactante. Então o filme já abre muito, né, over the top, bem quente e bem brutal. Mas a abertura frenética, né, que eriça os capilares, é apenas uma abertura. A vilã nos é apresentada, não vemos o rosto dela, mas o que o filme vai trabalhar depois é uma percepção, uma tentativa de dissimular quem é de fato essa assassina, embora nós já a tenhamos visto, mesmo que o rosto não tenha ficado muito claro. O filme trabalha psicologicamente no sentido de fazer com que uma pessoa brinque, não apenas com as percepções, né, com a cabeça, a mente do protagonista, que é o personagem do Michael Douglas, que é o Nick Curran. O Nick, ele entra dentro do jogo da antagonista, que é a Catherine Tremell. Mas o filme tende a causar dúvida não apenas nele, mas também nos telespectadores, mesmo que eles tenham visto traços, né, marcantes, imagens concretas de fato da antagonista já no início do filme. Tremell, ela é tão perversa e tão dissimulada, ela é tão malignamente brilhante, que ela é capaz de causar dúvida naqueles que a rodeiam, porque ela é extremamente manipuladora, mas também no próprio cinéfilo. Não é de se espantar que muitas pessoas que assistiram Basic Instinct pela primeira vez ficaram com dúvida: nossa, será que é ela mesma que está fazendo isso? Tudo indica para que é ela, tudo aponta para ela, e o filme começa nessa pegada. Mas mesmo assim as pessoas colocavam isso em dúvida: será que ela é mesmo? E isso representa não apenas um grau de competência altíssimo do roteiro, né, mas também na forma como o filme é conduzido, na forma como ele é atuado também. Então é uma soma entre roteiro muito bem escrito, uma boa condução diretiva e também uma performance que, no caso, a performance da Sharon Stone foi a melhor da carreira dela. Nada que a Sharon Stone fez em termos de cinema se compara a isso aqui. É o grande filme da carreira dela, que ela não recebeu muito dinheiro por ter feito, inclusive pelas cenas extremamente picantes que ela teve que fazer. Uma coisa que ela reclamou, né? Ou talvez ela reclame até hoje. Mas é o melhor filme da carreira dela. Mas a condução não vai no sentido da ação. A ação não é o foco. O elemento é o elemento psicológico. É a manipulação, é o jogo de Catherine Tremell. Os álibis que ela cria, a maneira como ela seduz e como ela conduz todos os peões, né, que é o que as pessoas são aos olhos dela, a maneira como ela mexe com os peões, organiza essas pessoas dentro do jogo e faz
das suas experiências, né, fontes reais, de fato táteis, né, para o livro que ela quer escrever, né, para o romance policial que ela quer escrever. Então, isso nos direciona para, de fato, uma película psicológica, é um thriller, e é um thriller com características neo-noir. E o trailer não nos dá isso. Parece ser um trailer de ação, mas eu repito, é porque os filmes de ação estavam muito em alta. E às vezes até inconscientemente, como padrão, né, um estilo de época, talvez alguns estúdios, né, alguns editores acabassem imprimindo em trailers essa característica de representação muito voltada à ação, mesmo quando um filme não era. Então, do ponto de vista técnico, não é um bom trailer em termos de revelar o gênero, aquilo que se trata de fato, o filme que nós vamos assistir. Mas a experiência final do cinéfilo foi satisfatória. Por quê? Porque quando ele vai para a sala, quando ele de fato vai conferir o filme no cinema, ele encontra algo muito superior, muito mais inteligente, muito mais profundo do que o trailer deu a entender. Basic Instinct, Instinto Selvagem, é um filme de slow burn. É um filme que cresce lentamente, mas ele não para de crescer. Tem filmes que são muito morosos, que eles começam lento, permanecem lento e apenas no final ele atinge aquele seu clímax. Instinto Selvagem não tem esse tipo de andamento. Ele começa lento, ele começa moroso, mas é interessante perceber que ele queima cada vez mais intensamente. Ele vai escalonando, ele vai crescendo em termos de tensão, em termos de dúvida, e é isso que faz de fato a trama bastante interessante. Mas ele não é frenético, ele queima aos poucos, vai aumentando até queimar e chegar no seu clímax. Ele não explode no fim, ele queima lentamente e chega naquela brasa absurda no fim do filme, digamos assim, né? Então, até nesse sentido da adrenalina, né, da intensidade, o trailer também não corresponde muito ao que o filme é. O que é melhor? Um filme completamente frenético o tempo todo? Ou um filme que queima e vai se tornando mais interessante na medida do tempo? Para um psychological thriller, para um neo-noir com essas características eróticas que Instinto Selvagem possui, eu acho que queimar constantemente e escalonando, crescendo, é melhor. Melhor do que a proposta do trailer dá a entender, inclusive, né? Uma coisa que também dá muita intensidade para o trailer e cria uma falsa percepção de que seja um filme bastante de adrenalina é também a música escolhida, que é uma música que está dentro do filme, né? Ela é tocada na cena da boate, no caso, né, onde a Sharon Stone, a Catherine Tremell, está dançando com a Roxy, uma amiga dela, né, amiga entre aspas. A música que toca aqui no trailer é a música que nós encontramos lá naquela cena da boate. É uma música de um cara chamado Latour, e o nome dela é Blue, né, o gênero é house music. Uma música muito rítmica, como vocês podem perceber, né, mas também foi uma música colocada aqui para criar essa intensidade, né? Dar a entender que o filme tem esse ritmo, essa proposta frenética, que ele é intenso o tempo todo. E está longe de ser verdade também, muito longe de ser verdade, inclusive no que diz respeito ao tipo de música de trilha sonora que esse filme contém. Para quem não sabe, para quem não se lembra, a trilha sonora é do Jerry Goldsmith, inclusive foi nomeada, né, para o Oscar e para o Globo de Ouro também, né? Como sempre, né, as trilhas do Jerry costumavam ser nomeadas, raramente ele ganhava, mas quase todas eram nomeadas, porque o trabalho dele sempre foi de altíssimo nível. Mas qual é o tipo de música de fato que Instinto Selvagem possui? É um tipo de música muito mais calma, muito mais serena, mais meditativa,
mais oceânica, eu diria, né? Porque o cenário do filme é São Francisco, né? Jerry Goldsmith tem uma espécie de refino, uma qualidade muito especial como compositor, porque ele consegue criar de fato trilhas que também se mesclam, tornam-se compatíveis com o cenário em questão. A casa de praia de Catherine Tramell, os encontros que ela tem com o Nick, com a paisagem em questão, com as alamedas e também o litoral de São Francisco, a música casa com essa proposta, mas está longe de ser uma música muito de batida, muito rítmica, como o trailer vinculou, como o trailer nos mostrou. Na verdade, ela é muito mais harmônica, mais serena, né? É claro que tem os grandes momentos de tensão, que são nas cenas, evidentemente, que a Catherine Tramell, né, tá matando as pessoas. Obviamente, a música se torna mais tensa nesses momentos. Mas, na maior parte do filme, ela é serena, muito harmônica, muito de ambiente. Não tem essa batida toda que nós vemos no trailer, né? Então, novamente, em termos de retratação, de pacing, o trailer é completamente diferente do que nós encontramos no filme. O filme é muito mais refinado do que o trailer, o que para, né, os cinéfilos é excelente, né? Quem dera se a gente fosse no cinema e encontrasse algo muito melhor do que a gente viu no trailer hoje em dia. Normalmente isso é exceção, né? Não a regra. Não que lá atrás, né? Não que nos anos 90 fosse a regra também. Mas é uma surpresa muito mais agradável, né? Obviamente, né? Você ir no cinema e encontrar um filme muito superior àquelas ideias, aquelas, né, dimensões, características que um trailer havia vinculado anteriormente, né? É o caso aqui, definitivamente. O filme também, né? Ele tem um enfoque muito grande na beleza de Sharon Stone. E é claro que naquela época, em 1992, ela estava no seu auge, no auge da beleza física. E sabe-se bem que ela era uma sex symbol, ela se tornou uma sex symbol, era uma das atrizes mais bonitas da época dela. E evidentemente que Instinto Selvagem, Basic Instinct, focou muito na beleza dela, explorou bastante, né, o corpo dela. O trailer dá a entender, dá a dimensão do que vai ser abordado? Obviamente não. É um filme muito erótico, muito picante, com cenas muito picantes, mas é claro que o trailer não pode vincular isso, porque a ideia, né, é ser vinculado, ser exibido em janelas comerciais, né, entre um comercial e outro, na TV. Então, mesmo que o filme seja para uma determinada faixa etária, né, a intenção do marketing é chegar ao maior número de pessoas possíveis, né, deixar de fato o filme vinculando na praça, né? Olha, tem um filme novo aqui, vão assistir, está nos cinemas, coisas nesse sentido. Mas é claro que o tom erótico e picante é bem reduzido. Mas isso não deixa, claro, né, de demonstrar, o trailer não deixa de fazer o serviço, de dizer, apontar, né, perfeitamente que o enfoque está completamente em Sharon Stone. Ela é o foco. Ela é a fonte de interesse, não apenas do Nick, né, dos envolvidos, dos demais envolvidos, mas também será a fonte de interesse, de curiosidade de nós cinéfilos. Nesse movimento de enfoque na personagem mais importante, o trailer funciona muito bem, né? Isso acho que não dá muito para discutir, não. Algumas coisas técnicas, né, se a gente quiser ser um pouquinho chato, do ponto de vista artístico, nós vemos que tem uma vinheta vermelha, né, decorrendo no trailer. É como se fosse uma espécie de corte, né, como se alguém estivesse sendo cortado, apunhalado. Estranho, né? Pelo fato de se tratar, do filme de se tratar no caso, né, de assassinatos de uma natureza bem diferente, que não é um tipo de assassinato feito com objetos cortantes. Não é uma faca que é utilizada, né? Não é um objeto cortante, na verdade um objeto perfurante. Então aqueles cortes que nós vemos, né, o vermelho, não é bem esse o modus operandi da Catherine Tramell, já que ela opta, né, por um picador de gelo, e a natureza desse ferimento causado por esse objeto, né,
é perfurante e não cortante. Então o tipo de vinheta que foi utilizado poderia certamente natureza diferente, né? Um tipo de impacto, de sonoridade diferente, porque, como falei, é perfurante e não cortante. No que diz respeito a Sharon Stone ainda, o filme dá a entender que a personagem ela fala abertamente sobre temas que são, né, que eram e alguns deles continuam sendo tabus para a sociedade. Nós vemos perfeitamente, né, nos pequenos cortes que nós temos aqui do filme, que Catherine Trammell aparenta ser uma pessoa muito sem censura. Ela vai em direção, de fato, ao que ela deseja, fala sobre isso abertamente e não tem muitos mecanismos, né, de censura realmente, né? Ela não fica sem jeito de falar abertamente sobre os desejos dela e aquilo que ela faz sexualmente. O filme dá essa ideia, né, trabalha na verdade essa ideia muito fortemente, e o trailer aqui indica também que ele irá fazer isso. Então, nesse ponto, o trailer também é assertivo. Ela é uma personagem muito provocante, ela não tem constrangimento de falar sobre certos assuntos, né, explicitamente, e é alguém que também desafia muito a autoridade, né? Ela não se sente intimidada em momento nenhum. O trailer, nesse sentido, é bem assertivo também. E um último aspecto que eu acho que é importante ser demarcado aqui é que as características do trailer ainda dão a entender, né, fazem, na verdade, uma ligação com um estilo ainda oitentista, não tão noventista ainda de cinema. No início da década de 90, como é muito comum, esperado, previsível que aconteça, né, a cada início de década, os primeiros filmes herdam muito ainda do estilo, das tendências da década anterior, especialmente da segunda parte da década anterior. Então são filmes de uma nova época, né, de uma nova década que está nascendo, mas que ainda carregam traços muito fortes da década anterior. É o caso aqui. Esse trailer ele tem muito mais característica, uma vibe muito mais forte oitentista do que propriamente noventista. Os filmes dos anos 90, em termos de estética, de estilo próprio, né, as afetações que eles passaram a receber da cultura popular como um todo, da moda, da música, demoraria mais um pouquinho, né, até nós começarmos a perceber um estilo de cinema mais vinculado com aquela geração, com aquela década em si. Aqui, nos filmes iniciais dos anos 90, até a forma de representação dos trailers tem muito a ver com uma estética, uma direção, escolhas conceituais ainda oitentistas, né? É uma coisa muito visível também no trailer de Basic Instinct. Eu acho que isso é inegável. Em termos de edição, em termos de música também, a música do ator Blue não foi escolhida por acaso aqui, né? Música de boate, house music, né? É muito cara de anos 80. E embora o filme seja de 92, aí o espírito dele ainda é bastante oitentista em termos estéticos, né? Em termos de cenário, embora o texto em si, a inteligência dele, a fluência dele, e a maneira como Paul Verhoeven conduziu o filme brilhantemente, o faz, né, torna esse filme aqui deveras atemporal. Eu acho que ele ainda pode ser assistido hoje em dia, né, com a mesma o mesmo furor, né, a mesma intensidade. A experiência com Basic Instinct ela é muito única, ela é muito intensa e ela transcende de fato uma década em questão, né, um período em questão. Mesmo que esteticamente o filme esteja ligado, conectado com uma determinada geração. Ele diz de relações, né, de temas, ele toca em temas muito marcantes, muito interessantes para qualquer década que a gente estiver inserido. É como Psycho, do Alfred Hitchcock. Aquela história, né, o filme em si, ele continua sendo muito impactante mesmo hoje em dia para as novas gerações, porque a história é muito boa, muito bem escrita e muito bem conduzida.
O filme é muito imersivo, muito mais imersivo do que o trailer dá a entender. Longe desse espírito frenético, mas ao mesmo tempo que é algo tão escalonado, né? É algo tão intenso que vai aumentando a intensidade que nós, mesmo estando em um outro momento histórico, não conseguimos tirar os olhos da tela. Somos muito envolvidos pelo material. Enfim. Pois bem, meus caros, isso é tudo que eu queria falar, é tudo que eu consigo abstrair entrando em contato com o trailer original de Instinto Selvagem. Espero que vocês tenham gostado do exercício de pensar, né, na obra à luz daquilo que o trailer dava a entender sobre o que ela seria. Um abraço a todos e saudações corvides.